Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é um dia especial para todos nós, pois traz à nossa memória a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma das coisas mais extraordinárias que eu encontro na palavra de Deus é a uniformidade. É como a palavra de Deus se completa. É como a palavra de Deus ela se interpreta. Ela tem a própria voz, ela tem a própria mensagem. É a própria palavra de Deus, por si só, ela é a intérprete de tudo que está inserido profeticamente no livro sagrado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Zacarias, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele profetizava acerca do homem que traria o renovo, Zacarias deu algo que foi tão específico que Zacarias capítulo 6, Zacarias disse assim: eis aqui o homem. Segura. Eis aqui o homem. E parou. Quando Pilatos vai apresentar Jesus para a multidão, os principais da sinagoga, os sumos sacerdotes, em João capítulo 19, versículo 5, o texto diz o seguinte: saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e vestes de púrpura, e disse-lhes Pilatos está conduzindo Jesus até a multidão com a coroa de espinho e com as vestes de púrpura. E Pilatos leva Jesus até a multidão e diz: eis aqui o homem. Gente, que precisão! Zacarias diz: eis aqui o homem. Zacarias capítulo 6, versículo 12. Pilatos, em João 19, quando apresenta Jesus à multidão com uma coroa de espinho e as vestes de púrpura, ele diz: eis aqui o homem. Zacarias capítulo 3, versículo 8, diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Olha a parte final do versículo, a parte profética. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A palavra hebraica para Josué é Yehoshua, que é Josué, que é o mesmo nome de Jesus, Yeshua, Hamashiach, Jesus, o Messias. Então, o renovo, a esperança, ela viria para a humanidade através de Jesus Cristo. Segundo Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, Jesus foi crucificado aproximadamente às 15 horas da tarde. A Páscoa no Egito, o Êxodo. Olha a precisão. O Senhor disse para Moisés instruir o povo. Olha a instrução de Moisés para o povo. O cordeiro sem defeito, macho da idade de 1 ano, será para vós, dos carneiros e das cabras, a vez de tomá-lo. E será por vós observado o dia até o dia 14 deste mês, e o degolará
toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde. O cordeiro primeiro deveria ser sem mácula. O cordeiro separado para este sacrifício deveria ficar em observação para possível defeito. Porque se o cordeiro tivesse defeito, fosse maculado, não poderia ser sacrificado. Então o cordeiro deveria permanecer em observação para que recebesse aprovação, e então ele seria degolado. Porém, Deus disse até o período em que o cordeiro deveria ser degolado. O cordeiro deveria ser degolado por toda a congregação à tarde. À tarde. E aí no versículo 7 diz: e tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerão. Então, o cordeiro deveria ser sem mácula, sem defeito, de um ano, que fala de inocência, fala de justiça, e deveria ser degolado por toda a congregação à tarde. Então eles pegariam o sangue e passariam nos umbrais das suas casas, das suas portas. Percebe que o segredo não está somente no cordeiro, o poder não está somente na morte do cordeiro, mas estava no sangue. O sangue de um inocente que pouparia o culpado. Os primogênitos seriam poupados. O próprio Deus comprou os primogênitos com o sangue do cordeiro. Não existe meio de você se safar da morte. Não existe outro meio para que você possa se livrar do anjo da morte, das pragas do Egito, dos males do Egito, se não for pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Versículo 17 diz: e guardareis este dia para as vossas gerações como estatuto perpétuo. É isso que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, mas é muito mais do que um ovo de chocolate. Este dia é o dia em que o nosso Machia, pelo poder do Espírito Santo, ressurgiu dentre os mortos, foi ressuscitado. E nossa esperança está justamente porque ele está vivo. Jesus, em João 8,56, disse: vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele viu e ficou feliz. Mas Abraão foi antes de Jesus. Como poderia Abraão ver o dia de Jesus? Abraão, quando Deus pediu seu filho Isaque como sacrifício, Abraão viu o culpado sendo poupado e o inocente morrendo no seu lugar. Quando Deus poupou a vida de Isaque e o cordeiro morreu no lugar de Isaque naquele altar, Abraão se alegrou. Ao levantar o filho daquele altar, ele via Jesus ressurgindo dentre os mortos. Então Abraão se alegrou. Abraão teve uma alegria dupla ao ver o seu filho ser poupado, mas ver o Messias. Ele viu o ato, ele viu o renovo,
Ele viu o Filho de Deus morrendo por toda a humanidade. Ao levantar o seu filho, ele viu Jesus ressuscitando dentre os mortos. Ele viu aquele cordeiro que morria no lugar do seu filho. Ele via o Cordeiro de Deus que foi dito, proclamado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus providenciou para morrer no lugar de Isaque, é o mesmo Cordeiro que João Batista proclamava às margens do Rio Jordão. E quando João Batista viu Jesus descendo para cumprir o rito da lei e ser batizado nas águas, João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Zacarias profetizou no capítulo 6, versículo 12. Eis aqui o homem. Pilatos, quando está diante da multidão, diz: eis aqui o homem. Uma precisão sem tamanho. Então hoje nós nos alegramos, porque Jesus vive e vive para todo sempre. Ele foi ao Pai, mas nos deixou uma promessa. Ele diz: eu voltarei para buscá-lo, para onde quer que eu esteja, estejai-vos também. Queres estar com Jesus? Então convide ele para o teu coração. Diga para ele: Jesus, habite no meu coração. Traga o renovo para minha alma e me ajude a ser um homem, uma mulher do bem. Feliz Páscoa.